de 2021, turno no B, processo de trabalho 1. Hoje a gente vai falar sobre a reclamação trabalhista, desculpe, a audiência trabalhista. E estava falando aqui em off com o pessoal, com os demais, que a gente lançou um acordo lá no Classroom, na aula referente ao link da aula passada. E dê uma olhadinha lá, pessoal, a título de curiosidade, como é que o tribunal está tratando essa questão dos honorários sucumbenciais, quando há sucumbência. Ela pegou, a desembargadora, não antecipo a vocês, ela pegou a esteira, o raciocínio, né? A ratio decidendi de uma súmula do STJ que determina que quando a indenização por dano moral é arbitrada em valor inferior ao que o autor pediu, não há que se falar em sucumbência. Então, a gente vai ter aí, neste caso, o provimento parcial, ou melhor, a procedência parcial do pedido de indenização por dano moral, mas não vamos ter a sucumbência da parte autora, porque ela ganhou, mas não foi arbitrada naquele valor. Então, a jurisprudência, ou melhor dizendo, o entendimento da desembargadora, a doutora Eneida, é no sentido de que se a parte, por exemplo, foi jogada procedente o seu direito a horas extras, mas ela pleiteava 10 mil e foi julgada, ela ganhou 8 mil, então não há que se falar em pagamento de sucumbência por parte da parte autora, tá bom? Vai ser, na verdade, ela que vai ter sido vencedora. Mas dá uma olhadinha lá, é bem legal essa parte de sucumbência da parte dos honorários advocatícios. Procura lá a parte final lá dos honorários advocatícios, bem legal este entendimento. Pessoal, espero que todos estejam bem. Hoje a gente vai falar sobre audiência trabalhista. Como eu tinha dito a vocês, eu inverti antes de a gente falar sobre defesa, e aí eu decidi agora falar sobre audiência antes da defesa, porque a defesa é apresentada na audiência trabalhista. Então, vejam vocês que é designada a audiência trabalhista e no decorrer da audiência que é apresentada a defesa. Então, muita gente ficava assim, pô, Miguel, ia lá, ia cá, e a aula de audiência trabalhista, na verdade, quando eu era posterior de defesa, eu perdia muito tempo falando sobre audiência e sentia que algumas pessoas não ficavam confortáveis com aquele entendimento. Poxa, vai lá, vem cá, como é, tem a audiência primeiro, tem a defesa, principalmente pela confusão de a citação no processo civil ocorrer para a parte apresentar a defesa no prazo de 15 dias. Não obstante, atualmente temos as audiências de conciliação e mediação, em que finda e infrutífera a tentativa de acordo, iniciar-se-á o prazo para a apresentação de defesa. Mas aqui é diferente. Então, vamos lá. Pessoal, a audiência trabalhista, ela vai ter como finalidade a tentativa de conciliação. Vamos ter a apresentação de defesa, o exercício do contraditório da ampla defesa. Vamos ter o saneamento do processo, a limpeza do processo e a produção de prova oral. Bom, tentativa de conciliação, porque, Miguel, como eu disse a vocês em outras oportunidades, a todo momento vai ser tentada a conciliação. No início, no final da audiência é regra, são costumeiras e obrigatórias, mas durante a audiência trabalhista a gente vai ter a tentativa também por parte do julgador, sempre é o juiz que preside as audiências trabalhistas, e ele vai tentar ao máximo julgar. Olha só, pessoal, a gente atualmente já tem o SEJUSC, são centros jurídicos para tentativa de conciliação. Então, atualmente, quando o autor ele distribui, protocola a petição inicial, vai ser designada uma audiência. Gente, antes que eu esqueça, tudo que eu falar aqui para vocês vai ser em termos normais. Não vamos considerar a pandemia. Atualmente, na pandemia, a gente vai ter a citação do réu para apresentar a defesa em 15 dias. Não vamos ter audiência de conciliação. Aquela audiência chamada audiência inaugural.
tá bom? Não vamos ter audiência. De forma alguma. Beleza, galera? Então, se vocês vislumbrarem depois, Miguel, eu vi, acompanhei um processo, uma audiência em que tinha a parte, um processo em que a audiência era de instrução e o réu já tinha juntado defesa antes no prazo de 15 dias. É porque, em decorrência da pandemia, desde março de 2020, os juízes passaram, o TRT recomendou, então os juízes passaram a citar, notificar o réu não para comparecer à audiência, mas para apresentar a defesa no prazo de 15 dias, sendo que a Fazenda Pública tinha o prazo de 30 dias úteis, tá bom, galera? Porque tem um prazo em dobro, Fazenda Pública, MP e Defensoria Pública. Então aqui a gente vai ter a Fazenda Pública com prazo em dobro, a aplicação do CPC. Bom, então tudo que eu for tratar vai ser só em termos gerais, tá bom? Tanto de audiência quanto contestação, que a gente vai ver semana que vem. Olha só. Então, na audiência, pessoal, o réu vai, quando a distribuição da petição inicial, da reclamação trabalhista, já sai uma distribuição, e essa já sai o protocolo comprovante de distribuição, e essa distribuição vai justamente buscar o quê? Vai justamente buscar vai trazer para todos nós a... Deixa eu botar aqui, galera, na tela para vocês. Essa distribuição vai indicar o número do processo, qual é o tribunal, qual é o órgão julgador, vai indicar o assunto principal, vai indicar quem é a parte autora, quem é a parte ré, vai indicar aqui os documentos que nós tivemos e vai nos trazer também o valor dado à causa, aqui, o valor da causa, o rito que foi escolhido. Tá dando para ver aí, né, pessoal? E vai também, indicar a data da audiência. Então, Miguel, quando o reclamante distribui a petição inicial, vai sair esse comprovante, vai disponibilizar esse comprovante. Disponibilizou esse comprovante, você salva em PDF. Então, e ali, a partir daquele momento, vejam vocês, a observação que tem aqui embaixo, fica ciente por seus constituintes que deverá comparecer à audiência designada, tá bom? Sob a advertência de que, se faltar, vai ser extinto o processo sem resolução do mérito, conforme preconiza o artigo 844. Então, vejam vocês, primeira coisa, o autor, quando distribui a ação, ele já, de imediato, ele já está ciente. Miguel, se ele não salvar, problema dele. Ele já sabe de que, quando distribui a petição inicial, ele já vai ser designado uma audiência. E a esta audiência ele deverá comparecer. Tudo bem, pessoal? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo até agora? Tudo beleza? Vamos continuar? Então, vejam só, na audiência, as partes deverão comparecer. O autor, porque já foi intimado, cientificado quando distribuiu, e o réu, porque ele foi citado, que a gente vai ter a CLT tratando como notificação. Foi notificado para comparecer à audiência. Galera, essa data aqui de audiência não muda, vai ser audiência perante o juiz do trabalho. Agora, está sendo praxe que os juízes fazem o quê? Mandam para o SEJUSC, para esse Centro de Tentativa de Conciliação e Mediação, a fim de que haja uma tentativa prévia de conciliar as partes. Vejam vocês que eu distribuí em 7 de fevereiro de 2020 e provavelmente essa audiência do SEJUSC ocorreria no mês de março. Se não tivesse acordo, a gente iria para o dia 2 de abril, uma audiência que, em se tratando de rito sumaríssimo, seria uma audiência só para instruir todo o processo, mas que a gente vai ver um pouquinho mais lá na frente, tá bom? Então, a gente, hoje em dia, tem essas audiências
essas demandas sujeitas ao SEJUSC. Então, não estranhem esta possibilidade. Vocês estiverem advogando ou estiverem acompanhando o processo, se apareceu lá SEJUSC, você vai falar, oh, beleza, massa. E aqui, galera, independentemente daquela regra de exceção de competência territorial, tá bom? A gente vai ter a remessa para o SEJUSC. Caso haja a apresentação de exceção de competência territorial, logicamente, o juiz vai cancelar essa audiência. Ok? Tudo certinho aqui. Legalzinho, né? Então, vamos voltar para lá. Deixa eu voltar aqui para o slide. Bom, e aí, pessoal, no dia lá designado para a audiência, as partes deverão comparecer com ou sem advogado, até porque elas têm o direito do juiz postulante e direito de defender-se sozinhas. Mas, desde já estão regularmente o réu citado e a parte autora intimada deverão comparecer à audiência. Lá na audiência é feito o pregão. Miguel, o que é isso, o pregão? Normalmente, os fóruns trabalhistas, eles têm o sistema de som. Eu acho que em Floresta não tem. Ou não tem, o pessoal não usa, em decorrência que é aberto. Lá em Petrolina é fechado. Se eu não me engano, Salgueiro também é fechado. A gente tem Juazeiro na Bahia, tem. E aí o sistema de som vai falar. Reclamação trabalhista número 72, dígito 30 de 2021. Terceira vara do trabalho. Reclamante, Miguel Boaventura. Reclamado, Facésio. Pronto. Este é o pregão. É quando as partes vão ser chamadas. Floresta tem também, né? Beleza, valeu, André, obrigado. Da vez que eu tive lá, isso que eu estava ficando em dúvida, André, porque tinha uma vez, eu acho que foi feito o pregão, mas teve outra vez que a menina, esqueci como é o nome dela, a que é secretária de audiência, esqueci o nome dela, ela até de Belém. Isso, Aldiones. E Aldiones pegou e saiu para chamar, para fazer o pregão. Não sei se é porque só tinha uma ou duas audiências, eu estava com problema de som, mas eu lembro porque eu fiquei nessa dúvida, porque eu vi que tinha um microfone à disposição dela. Ela fica ao lado, né? E aí tinha um microfone à disposição dela, por isso que eu fiquei na dúvida. Mas, enfim, tem tanto tempo, mais de um ano. E aí, pessoal, foi feito o pregão, as partes devem comparecer. É muito comum, no meio do barulho, a parte ficar meio perdida e não entrar. Eu mesmo, quando tem mais de uma audiência, eu chamo meu cliente e falo, ó, tua audiência vai ser aqui. Tu já viu outra parte aí? Já. Quando é o reclamado, eu falo assim, ó, quando o reclamante emborcar, tu emborca também. Não fica de fora, não. Quando é o reclamante, eu falo, ó, você fica ligado no seu nome, vai chamar seu nome aí. Quando chamar seu nome, tu entra na sala. Tá certo? E aí, por quê, pessoal? Porque a obrigação é da parte. E aqui a gente não vai ter tolerância, salvo por motivo de força maior. Por exemplo, a parte mora em Juazeiro e está vindo para Petrolina. E aí tem um acidente que é público e notório, logicamente tudo que acontece em Juazeiro, todo mundo em Petrolina fica sabendo e vice-versa. A gente vai ter, neste caso aí, um acidente que ocorreu às 7 horas da manhã e a ponte está totalmente interditada, a audiência é 8 horas, a ponte está totalmente interditada, a parte não teve como atravessar. E estava presa lá dirigindo, não tinha como deixar o carro lá, trancar o carro e vir embora, nadando ou de barquinho, o que é que fosse. E aí ela justifica, e o bom de ter o advogado nesse momento é esse aí, que o advogado pode falar, doutor, a parte está presa lá na ponte, tem como inverter a audiência, mas não tem. A legislação não permite essa tolerância. Vai permitir a tolerância de quem? Do juiz. O juiz que nós vamos ter a tolerância de ele chegar até 15 minutos atrasado. Por quê, pessoal? Porque se a gente não está falando em a audiência atrasar 15 minutos, vejam só, a gente está falando de o juiz atrasar. Então, se a audiência da gente estava marcada para 8h30 e deu 9 horas, 10 horas, o juiz não chamou ainda, mas ele está lá fazendo as audiências anteriores, não há que se falar em atraso do juízo. Então, eu não estou falando em atrasar a
pauta, o andamento da audiência. Estou falando em atraso do juiz, o juiz não chegou, não começou, não iniciou as audiências. Aí, neste caso, as partes podem se retirar. Vão pegar uma certidão com o secretário, o diretor de secretaria, e vão podem se retirar, pode pegar com o diretor de secretaria ou então com o secretário de audiência, que é quem fica digitando lá, ele pode fornecer a certidão ou até mesmo falar, doutores, vou registrar em ata a presença de vocês, vou registrar a presença de vocês e já vou deixá-los intimados acerca da próxima audiência. Pode acontecer isso aí. Tá bom, pessoal? Então não tem, a legislação não permite, não diz que existe a possibilidade de alterar. Miguel, na vida prática, pessoal, na vida prática, às vezes o advogado está com 2, 3 audiências ali e vai chocar os horários. Então, é comum conversar com o colega a fim de comunicar esse fato ao colega e o colega anua, concorde com a inversão de pauta. O advogado vai lá, faz a outra audiência e volta para fazer, se ele não tiver nenhum colega para fazer audiência para ele. É comum, mas volto a dizer, a legislação não tem essa permissão. Então, os juízes, eles sempre aceitam essa alteração, essa inversão de pauta, etc. Ok? As audiências normalmente são entre 8 da manhã e 18 horas. Eu já vi audiência da Justiça do Trabalho quando a pauta inicia tarde, a audiência de instrução, se alongar até 19, 20 horas, já vi, já presenciei, advogar para Claro e para a Claro, e aí realmente 2 audiências anteriores eram de banco, a nossa era a terceira, eram só 3 à tarde, tanto que a nossa estava marcada para 16 horas, começou a primeira 14h30, a outra era 15h30, a nossa era 16h30, e a nossa deu 16 horas, e a primeira não tinha nem terminado ainda, 18 horas, a segunda estava ainda ouvindo testemunha, e aí a gente foi para mais de 20 horas. Eu fui lá, inclusive, substituir o colega que estava fazendo. Ele me ligou, Miguel, eu não aguento mais aqui, não. Tô aqui morto. Vem aqui, porque, bicho? Fiquei aqui, perdi a tarde toda já e não posso. Aí eu fui lá, estava saindo do escritório, fui para lá para terminar a audiência com ele, passou para mim as orientações, como é que estava, o que é que não estava, tinha feito as anotações e aí terminei a audiência para ele. Então, galera, beleza? Então, olha só, quando nós entramos na audiência, a primeira coisa que o juiz faz é tentar a conciliação. Então, vejam vocês, a tentativa de conciliação é o primeiro ato de audiência. O juiz fala, bom dia, tudo bem. Doutores, os senhores conversaram acerca da possibilidade de conciliação, e aí as partes vão dizer, doutor, conversou, então não, doutor, não tem possibilidade, e ele vai constar lá em ata o comparecimento da parte, se estiver com o advogado, o nome do advogado, e depois lá embaixo ele vai colocar bem assim, frustrada a primeira tentativa de conciliação. E aí, pessoal, a gente vai partir para o ato seguinte. Olha só, pessoal, no processo do trabalho, a parte reclamada ela é citada para comparecer à audiência e apresentar defesa, sob pena de revelia. Ocorre que, com a Lei 13.467 de 2017, houve a inclusão do parágrafo 5º no artigo 843, que fala que se o advogado tiver em audiência, ainda que o preposto não esteja, o juiz deve receber a defesa. Ao receber a defesa, ele afasta a revelia. Peraí, Miguel, como é que afasta a revelia se o réu não estava presente? Ocorre que, galera, a revelia é a ausência de contestação. Um dos efeitos da revelia é a confissão ficta, inclusive é efeito até material, a gente vai ver semana que vem. Mas o juiz vai receber e vai aplicar a confissão ao réu, à parte reclamada. Beleza, galera? Tudo certinho? Miguel, e se o autor não comparecer, só compareceu o advogado, galera, se o autor não comparecer, extingue o processo sem resolução do mérito. Arquiva o processo. Lembra que a gente falou sobre perempção? E aqui eu vou aproveitar o gancho para falar sobre
a reclamação verbal e a reclamação escrita. No caso da reclamação verbal, lembra que a gente viu na quarta-feira? O autor apresentou a reclamação verbal, ele deverá voltar no prazo de até 5 dias, salvo justo motivo, para reduzir a termo a sua reclamação, sob pena de ter suspenso o seu direito por até 6 meses de apresentar nova reclamação trabalhista. É o Instituto da Perempção. Na reclamação escrita, a perempção vai incidir de forma um pouco mais suave. O autor vai para tem a primeira audiência designada, vamos supor no nosso caso aí, 2 de abril de 2020, ele não vai, se ele não for, extingue o processo sem resolução no mérito, e ele vai ser condenado a pagar custas processuais se, no prazo de 15 dias, ele não informar qual foi o motivo que ensejou a sua falta, a sua ausência à audiência trabalhista. Isso está disposto no parágrafo 2º do artigo 844, beleza? Artigo 844 da CLT. É o artigo que praticamente vem disciplinar tudo aí da nossa queridíssima audiência. Então, ele vai ter 15 dias para justificar, mas isso não impede a extinção do processo, já extinguiu o processo, a sua ausência. Tá bom, galera? Miguel, mas não tem nenhum motivo? Tem, pessoal. Se ele tiver acamado, se ele tiver... Estou falando agora aí amanhã, beleza. Se ele tiver, por exemplo, hospitalizado, se ele teve uma morte trágica na família, na véspera, mas observem bem, o advogado dele vai ter que ser comunicado de imediato por ele, para que o advogado ele se antecipe à audiência e informe a excelência, requer a redesignação da audiência porque o autor está acamado, está enfermo, teve uma morte trágica na família, ou então a morte repentina de alguém da família, ou então o autor morreu. Então a gente vai ter que informar de forma prévia. Por vezes, logicamente, o autor ele só vai comunicar ao advogado na hora, próxima à audiência, e o advogado vai informar o juízo na audiência. Tá bom? Miguel, se foi por motivo de trabalho, se foi por motivo de trabalho, comunica antes. Ele já tem a escala antes, já pode comunicar ao juízo antes. Inclusive, o comparecimento à audiência, seja como parte, seja como testemunha, é um dos casos em que haverá o abono da falta. Isso aí vocês viram em processo em Direito do Trabalho 1 com o professor José Pandolfi Neto. Tá bom, galera? Então, olha só. Deixa eu até passar aqui o slide. Então, pessoal, o comparecimento das partes é obrigatório, repisando. Quando o autor não comparece à audiência, haverá a extinção do processo sem resolução no mérito, e se no prazo de 15 dias ele não comunicar, não justificar ao juízo qual foi o motivo que ensejou a sua falta, haverá a sua condenação em custos processuais. Parem aí que eu vou acrescentar mais uma coisa. Olha só, gente. Quando a gente fala de... quase às vezes que gera um arquivamento, Amanda. Às vezes que gera arquivamento... Você está perguntando parte do autor, Amanda? Desculpe. Arquivamento. Eu acho que o não comparecimento da audiência do réu, no caso, gerava... Do réu não, do autor, reclamante, né? Da parte da autoria iria gerar o arquivamento. Beleza. E não a extinção, sim. Pronto. Amanda, o que é que a gente... Eu estava errando muito no caderno de questões da OAB. Estou tendo muita dificuldade no processo de trabalho. Amanda, teve uma parte aí que eu não escutei o que você falou, porque cortou a ligação, a sua fala cortou. Não sei se os demais entenderam, mas pelo que eu entendi, você estava em dúvida se era extinção, se era arquivamento, né? Amanda,
a gente vai extinguir o processo sem resolução do mérito, tá bom? Primeiro você extingue o processo sem resolução do mérito e depois você arquiva. Observe aí, quando tem uma sentença que aprecia o mérito, que resolve o mérito, após o trânsito em julgado dessa sentença, se ela for de improcedência, por exemplo, haverá, se nenhuma das partes requereu mais nada, a execução de honorários sucumbenciais, por exemplo, o réu não requereu, haverá o arquivamento. Então, o arquivamento de um processo ocorre após após o juiz extinguir o processo, ou seja, após ser prolatada uma sentença, seja uma sentença de procedência, seja uma sentença de improcedência, na fase de conhecimento em que a parte não requereu nenhuma diligência por parte do judiciário. Também quando na fase de execução ou no processo de execução, extinguir-se-á a execução quando todos os atos findarem, ou seja, se a parte teve o seu crédito satisfeito pelo executado, então o juiz vai prolatar uma sentença extinguindo o processo. Após a extinção do processo, a gente vai ter o arquivamento. Beleza? Então, veja você, Miguel extingue o processo por quê? Por conta da inaptidão, da inércia da parte. Tá certo, galera? A gente vai ter o artigo 485 do CPC, não obstante o parágrafo 2º do 844 dizer que, na hipótese de ausência do reclamante, ele será condenado ao pagamento das custas calculadas sobre o valor da causa, o artigo 485 do CPC, ele fala que o juiz não resolverá o mérito quando, aí ele fala aqui, ó, por não promover os atos e as diligências que ele incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 dias. No nosso caso, a gente vai aplicar por analogia que o autor, que vai entender que o autor abandonou a causa, artigo 485, inciso 3, tá certo? Artigo 485, inciso 3 do CPC, a gente vai entender que o autor não foi à audiência por desídia, por irresponsabilidade. Então, a gente vai extinguir o processo sem resolver o mérito, vai condenar o autor em custos processuais e depois vai arquivar o processo. Ok? Entendeu agora, Amanda? Professor, o Ele. senhor falou que ele tem 15 dias para justificar, né? Justificar. Para não incorrer nessa penalidade aí. Aí ele justificando e a justificativa sendo aceita, também não incorre a perempção, não, né? Não. Aí eu vou continuar agora, viu, Gabriel? Ó, Gabriel, o que é que vai acontecer? Essa justificativa dele, irmão, só vai afastar a incidência do pagamento das custas processuais. Tá bom? Beleza? Miguel, honorários. Mas Miguel extinguiu o processo, tem honorários advocatícios. Aí é que está a celeuma. O TST ainda não pacificou a jurisprudência. Eu vi julgados do TST, das turmas, no sentido e noutro. No sentido de que caberiam honorários advocatícios, porque o advogado da parte reclamada foi à audiência, a parte autora movimentou a máquina e, portanto, caberia custos processuais e honorários advocatícios, sendo aplicado aí o CPC de forma subsidiária, tá bom? Porque reza o artigo 85, parágrafo 8º, tá certo? A gente vai ter essa aplicação do parágrafo 8º. Não, desculpa, pessoal. Parágrafo 6º, isso mesmo. Parágrafo 6º, que no caso de improcedência ou extinção do processo, vai caber honorários advocatícios. Extinção sem resolução do mérito, vão caber honorários advocatícios. E eu vi também outro julgamento de turma diversa dizendo que, como a CLT só prevê, no parágrafo 2º do 844,
o pagamento de custas processuais, a gente tem que fazer uma interpretação restritiva, deixando apenas o que foi determinado pelo legislador. Inclusive, essa turma fala, olha, se fosse para ter honorários advocatícios, teria o legislador inserido no próprio 844, parágrafo 2º, dizendo vai ser condenado ao pagamento das custas na forma do artigo 789 e honorários advocatícios. Ou então teria acrescentado lá no artigo 791-A da CLT, que é disciplina sobre os honorários advocatícios. E não fala aqui sobre o 791, sobre esse caso de extinção do processo sem resolução do mérito em decorrência da ausência do autor. Não falou. Então, pessoal, como é que a gente está caminhando? Eu já, como tem julgado, dizendo que quando há a extinção do processo por indeferimento da inicial, por ausência de pedido ou de causa de pedir, ou quando extingue um dos pedidos em decorrência de ausência de liquidação, ausência de causa de pedir, ausência de pedido, a condenação de honorários advocatícios justamente em aplicação do parágrafo 6º do artigo 85 do CPC, eu acho que o TST, pela nova tendência aí, que não está mais sendo garantista do reclamante, eu acho que o TST vai se posicionar pela possibilidade de condenação de honorários advocatícios caso o reclamante falte à audiência. Beleza, galera? Tudo certo até aqui? Então, pode ser isso aí, mas não está pacificado ainda. Miguel, se cair no concurso, marca só custas processuais, porque é o que consta na lei. Agora, se daqui para lá sair um OJ, um julgamento, isso aí de repercussão geral, recursos repetitivos, aí, galera, uma súmula, que eu acho mais difícil, aí sim vocês podem acompanhar, até mesmo instrução normativa, o TST faz muito isso, vocês seguem aí o entendimento jurisprudencial do colendo Tribunal Superior Trabalhista. Bem, galera, olha só, então já falamos do primeiro arquivamento. Vamos supor que o autor ele ingresse com nova reclamação trabalhista. E essa nova reclamação trabalhista ela vai ser também arquivada em decorrência da falta do autor à audiência. Então, essa segunda ausência, a audiência trabalhista por parte do autor, vai ensejar a perempção. Aí sim. Então, vejam vocês que na reclamação verbal, o autor tem 5 dias para voltar para reduzir a termo a sua reclamação, sob pena de arquivamento. Já no caso da reclamação escrita, ele vai ter a primeira audiência para ir, e se extinguir o processo por ausência do autor, por sua desídia, ele ingressar com nova reclamação, na segunda ausência, ele vai ter aí sim uma penalidade ainda maior que o pagamento de custos processuais, que vai ser a perempção. Beleza, pessoal? Que fique claro que nós estamos falando daquela primeira audiência que foi marcada. Beleza? Tudo certo até aqui? Massa? Então vamos recapitular o réu também. Se o réu faltou à audiência e não apresentar defesa, revelia. E os efeitos lá vão ser apurados, confissão, etc. Se o réu apresentou defesa, mas só o preposto não foi para a audiência, o juiz recebe a defesa e não vai aplicar a revelia, porque a defesa já foi apresentada, mas vai decretar a confissão ficta do réu. Beleza? Vejam vocês que o princípio da proteção ao trabalhador ele fica também evidente quando o legislador opta por aplicar distintamente os efeitos da desídia de uma das partes para com o juízo. Pessoal, tudo ok até aqui? Tudo tranquilo? Posso passar adiante? Bom, olha só, gente. Quando nós tratamos de audiência, então,
supondo que ambas as partes compareceram à audiência trabalhista e o réu apresentou defesa, a gente vai ter duas possibilidades aí. A gente vai ter a primeira possibilidade, que é a de o autor ele apresentar, vai se manifestar sobre os documentos do réu naquela oportunidade e vai se seguir a instrução processual, que, anotem aí, isso ocorrerá sempre quando se tratar de procedimento sumaríssimo. Quando se tratar de procedimento sumaríssimo, a audiência sempre será una. Sempre será una. Então, o réu vai apresentar a defesa, o autor vai se manifestar, vamos passar para a instrução processual e depois o juiz vai prolatar a sentença. Às vezes em audiência, às vezes depois da audiência. Mas, ante a afirmação da CLT que toda e qualquer audiência trabalhista será una, a gente vai ter no rito ordinário e no rito sumário uma exceção em que o legislador ele falou que poderá o julgador ele adiar o julgamento, ou melhor, a audiência, e marcar uma nova audiência, em que, segundo o parágrafo 1º do artigo 844 da CLT, vai ser o que, na prática, chamamos de audiência de instrução. Então, Miguel, recapitula aí. Se for o procedimento sumaríssimo, as audiências vão ser unas, uma só. Mas se for audiência do rito ordinário ou rito sumário, vai ter a primeira audiência, aquela que o reclamante já foi cientificado quando distribuiu a ação, a reclamação trabalhista, e a qual o réu foi notificado para comparecer e apresentar sua defesa. E o juiz, então, vai tentar a conciliação e vai marcar uma nova audiência. Beleza. Daí chamamos essa primeira audiência do rito ordinário de audiência de conciliação. Ou também audiência inaugural. Audiência de conciliação ou audiência inaugural. Miguel chama de audiência inaugural porque vai inaugurar o processo, galera. É o primeiro momento que o juiz vai ter o contato com o processo. O juiz antes não olhou, só se teve um pedido de tutela antecipada. Por seu turno, a gente vai chamar de audiência de conciliação, porque é a primeira audiência que a parte vai apresentar, o juiz vai propor e vai possibilitar que as partes conciliem. Bom, a outra audiência que o juiz pode designar é chamada de audiência de instrução e julgamento, representada pelas letras A e J. Audiência de instrução e julgamento, A e J. Beleza? Ou também chamada audiência em continuação. É mais comum se chamar de audiência de instrução e julgamento, mas vocês verão algumas pautas, bem assim, ó, audiência inaugural e depois lá embaixo audiência de conciliação. Porque os juízes organizam as audiências inaugurais logo no início. É comum que os juízes marquem audiências inaugurais a cada 5 minutos. Em Feira de Santana, quando eu advogava lá, eu via lá 5, 10 audiências marcadas, a cada 1 minuto marcava uma. Vejam vocês como era, e daqui a pouco o juiz passava para as audiências do rito sumaríssimo, que eram audiências unas. Aí fazia 2 ou 3 audiências unas e depois passava para as audiências de instrução. Beleza, galera? Tudo ok até aqui? Entenderam a audiência de conciliação, a audiência de instrução? Pergunta, Miguel, e se o juiz não quiser, no rito ordinário e sumário, marcar uma nova audiência, quiser fazer tudo numa audiência só? Pode. Pode.
Veja vocês que o parágrafo 1º do 844 fala o seguinte: ocorrendo motivo relevante, poderá o juiz suspender o julgamento designando nova audiência. Então, ele vai poder designar a nova audiência, vai dizer que a pauta está longa, que a pauta está extensa e vai marcar uma nova audiência. Ok, galera? Eita, a Maria Eduarda falou alguma coisa aqui e só está aparecendo pela metade. É isso mesmo, Maria Eduarda. É bem rapidinho. Maria Eduarda, a gente, galera, na prática, chama essa audiência, sabe de quê? De conciliação. A audiência senta, levanta. Por quê? O juiz vai propor a conciliação das partes. Depois, o juiz vai perguntar se o réu já apresentou defesa. Atualmente, com o PJE, normalmente a defesa já está inserida. E aí o juiz vai dizer que recebe a defesa apresentada no ID tal, ou as folhas tal. E aí ele vai marcar uma nova audiência e vai dar um prazo para a parte autora se manifestar sobre os documentos da parte ré e vai dar um prazo para que as partes, se quiserem, apresentem novos documentos. E vai designar a audiência de instrução e julgamento, propondo a segunda vez, pela segunda vez, a conciliação, a tentativa de conciliar as partes e fim da audiência. Senta, levanta. Miguel, demora 10 minutos, no máximo isso aí. Se a pessoa, se o digitador, o secretário de audiência, for bem rápido, como a Maria Eduarda falou aí, ó, já tiver a ata pronta, ela chega antes da audiência, ela já preparou, ela já sabe quem são parte autora e parte ré, já sabe quem é o advogado da parte autora e já deixa pronto, só vai alterar ali a parte ré, o preposto e o advogado da parte ré. O resto já está ali prontinho, bonitinho ali, gostoso. Tem alguns sistemas, inclusive, que o digitador, o secretário de audiência vai digitar a OAB do advogado e já vai... Oracle não tem não, Gabriel. E já vai sair o nome do advogado na ata de audiência. Vai digitar as iniciais o nome do preposto, o prenome do preposto e vai sair o nome do preposto lá com o CPF e tudo mais, porque já está cadastrado. Oracle pertence à jurisdição de Salgueiro. Tá bom? Bom, e aí, galera, o que é que a gente vai ter? Na audiência de instrução muda. Os efeitos da ausência das partes muda, galera. Por quê? Se o reclamante ou reclamado faltarem à audiência de instrução, vejam só, eu já estou na audiência de instrução. Se qualquer um deles faltar à audiência de instrução, a gente vai ter um único efeito, que é a confissão. Beleza, galera? Massa? Reprisando, repetindo. Se na audiência de instrução, autor ou réu, reclamante ou reclamado, faltar à audiência de instrução e julgamento, o efeito vai ser o mesmo, um único. Confissão. Confissão esta ficta, viu, galera? Confissão ficta, e a gente vai falar sobre confissão ficta lá quando a gente falar sobre provas. Pessoal, até aqui tudo beleza? Tem alguma dúvida sobre efeitos da ausência do reclamante e do reclamante da audiência de conciliação e de instrução? Posso passar adiante e ficar tranquilo? Galera, anota aí, isso é questão de prova, viu? Eu sempre boto a questão objetiva sobre isso aí, sobre faltou a defesa, não compareceu o réu, não compareceu o autor, tá bom? Não coloca essa parte de honorários advocatícios do autor, não, porque não tem pacificidade, não é pacífico ainda. Quando ficar pacífico, quando tiver OJ, aí a gente pode cobrar de vocês. Enquanto isso, inclusive, eu critico muito as bancas quando botam isso aí, sem ter OJ, sem ter TST, conforme a jurisprudência do TST, se não está pacificado, porque vai cobrar, não pode. Tá certo? Bom, o autor vai ser representado por ele mesmo ou pelo sindicato em audiência. Se ele não puder ir, inclusive, ele estiver enfermo, ele pode se fazer representar por um outro empregado. Já o réu vai ser representado por qualquer pessoa.
qualquer pessoa, desde que tenha a carta de preposição. Miguel, o que é carta de preposição? Galera, carta de preposição é um documento com o nome lá em cima, o título lá assim, carta de preposição. Por esta carta de preposição, a empresa fala bem assim, ó, não sei quem, aí vai botar o nome da empresa, os dados da empresa, nomeia como preposto para comparecer à audiência tal Gabriel Duarte como seu preposto. Pronto, acabou. CPF número tal, acabou. Nomeou o preposto. Preposto é um representante. Então, Miguel, essa carta de preposição é uma espécie de mandato. Perfeito. Ocorre que essa carta de preposição necessariamente deverá outorgar poder para o preposto fazer a conciliação, fazer acordo. Tá bom, galera? De boa? Massa? Legal. Então, ultrapassado isso aí, a gente vai ter a possibilidade de não teve acordo, vamos para a audiência de instrução no rito sumário e ordinário. Se tiver acordo, beleza, a gente vai reduzir a termo o acordo. Vou falar com vocês a parte formal e depois venho para a prática. Já vi que Fábio, Maria Eduarda já tem uma prática boa aí com preposto legal. E aí depois, no chat privado aí de vocês, até no grupo, vocês podem tirar dúvida com eles ou então comigo mesmo. Formalizar, como é que a gente vai formalizar o acordo? Vai ter o nome das partes, vai ter as verbas que estão sendo contempladas, se é 13º, se é férias, saldo de salário, aviso prévio, FGTS, multa em 40%, seguro-desemprego indenizado, se vai liberar o seguro-desemprego, se vai liberar o FGTS, se tem horas extras, quanto é as horas extras. Então, pessoal, todas as verbas, ou seja, certo e determinado, e também vai ter que indicar o valor de cada uma delas. Oxe, Miguel. Então, um acordo vai ser como se fosse uma petição inicial. Galera. A gente vai ter que indicar a verba certa, determinada e com respectivo valor. Beleza, galera? Tudo certo? Então, feito isso aí, o juiz ainda vai aplicar as custas processuais. Normalmente, o reclamado, quem paga as custas processuais, pode, no acordo, ser feito para que rateie ou até mesmo o juiz dispensar o pagamento de custos processuais. Se tiver honorários advocatícios, vão estar lá fixados e o juiz vai extinguir o processo com resolução do mérito, com base no artigo 487, inciso 1 do CPC. Tá? Desculpe, inciso 3 do CPC. Inciso 3 do CPC, 487, inciso 3 do CPC, vai homologar o acordo firmado entre as partes. Pessoal, o que é que eu tenho para dizer a vocês aqui do aspecto formal? Trata-se a sentença homologatória de acordo, é uma decisão irrecorrível. Isso quer dizer que faz de imediato coisa julgada material. Miguel fez o acordo agora, 16h52. Saí da audiência, o juiz homologou o acordo, 16h59, eu voltei lá, doutor, eu desisti. Já era. Homologou o acordo, já era, galera. Decisão irrecorrível. Miguel, o que é que a parte pode fazer? Ação rescisória. Beleza? Massa? Ação rescisória. Não cabe recurso, Miguel? Não cabe recurso. Coisa julgada material, só cabe o desafio por ação rescisória. Até aqui tudo beleza, galera? Posso continuar? Aspecto formal ainda. Se liguem, mas a gente já vai para a vida prática, para a malandragem ou para a atenção da vida prática. Existem duas formas de vocês darem a quitação. Ou vocês vão quitar, as partes vão dar quitação do contrato de trabalho, ou as partes vão dar quitação do objeto da ação. Olha só, quando a parte quita o contrato de trabalho, prestem bem atenção, se as partes entabularam um acordo e quitaram o contrato de trabalho,
o reclamante e o reclamado não mais poderão reclamar nada um do outro acerca daquele contrato de trabalho, acerca do que aconteceu até ali. Ok? Tudo certo? Tudo beleza? Agora, se a quitação foi apenas do objeto da ação, aí sim. Aí reclamante ou reclamado vão poder litigar posteriormente por outras verbas que não tenham sido aquelas contempladas na reclamação trabalhista. Então, Miguel, se você está dizendo, pelo que você está dizendo, se o reclamante pediu as horas extras do período 2018 a 2020, depois ele pode ingressar com a ação pleiteando horas extras anteriores a 2018, de 2017, 2016? Pode. Ele pode pleitear a indenização por dano moral? Pode. 13º, férias? Pode. Se fez o acordo e não contemplou apenas o objeto, as verbas que foram objeto da reclamação trabalhista, se resume o acordo aquilo ali. Agora, se a quitação foi do contrato de trabalho, galera, ó, já era. Miguel, e aí o que é que eu faço? Quando eu sou reclamado, eu faço um acordo e quando eu faço o acordo, eu quito o contrato de trabalho. Quando eu sou reclamante, eu quito o objeto da ação. Por quê, pessoal? Às vezes, tem alguma coisa que eu não vi e outro advogado pode ver. Ou, algumas vezes, eu pedi algo, tinha algo a mais para pedir, eu não pedi porque eu esperava uma prova daquele processo e veio, e eu depois vou mover uma nova reclamação trabalhista. Beleza, galera? Vejam vocês a diferença de um e de outro. Fica a critério de vocês. Tem advogados a reclamar que falam, doutor, vou fazer acordo, agora só faço se quitar o contrato de trabalho. Tem advogado reclamante que fala, não quito, só quito o objeto da ação. E aí o juiz vai mediar daqui e dali, o advogado vai virar para o cliente dele, como reclamar, e falar assim, ó, ele pode ingressar de novo com a ação, não acaba aqui. O reclamar fala, pô, vou pagar ele, vai ter entrar. Pode, puder, pode. Ele pode, o advogado reclamante pode virar para o reclamante e falar, olha, pode não, deve. Se você daqui está sendo contrato de trabalho, depois você não vai poder ingressar com a ação. Beleza, galera? Todo mundo entendeu essa parte aqui? Decisão irrecorrível e tem essa parte de quitação integral do contrato de trabalho, quitação das verbas. Outro fator aqui para vocês. Eu estou parecendo Fred Didier criando as possibilidades. Pessoal, olha só. Quitou o contrato de trabalho. E aí, depois da audiência, o autor está lá vivendo a vida dele, o trabalhador, e aí descobre que o empregador, o ex-empregador dele, anda difamando o empregado. Descobre que o ex-empregador ligou para 2 ou 3 empresas e recomendou a não contratação do empregado. Galera, vocês estudaram com o Pandolfo. Isso é dano moral pós-contratual, pós-encerramento do contrato. Miguel vai poder? Pode, galera. Pode e deve. Tá certo? Empregado e empregador tem que aprender a virar página. E o mesmo se aplica ao empregado. O empregado não pode sair da empresa e quebrar sigilo, principalmente do ponto de vista da confidência em relação a cliente e dados da empresa. Tá certo? Segredos comerciais da empresa. Não pode de forma alguma. Ok, galera? Tudo certo? Tudo beleza? Bom, pessoal, o que é que eu vou acrescentar aqui a vocês do ponto de vista prático em relação aos acordos? Os acordos sempre prevê o pagamento de multa. Em Pernambuco, principalmente Salgueiro e lá subindo para Recife, é muito comum a imposição de multa que vai escalonar. Se atrasar um dia no pagamento, 10%. 2 dias, 20%, até chegar em 100%. Aqui em Petrolina, a multa é de 100%. Sobre as parcelas vencidas, sobre a parcela que venceu e vai antecipar as parcelas vincendas. Então, Miguel, vamos supor que eram 10 parcelas de R$1.000,
A primeira vencia 16 de fevereiro, foi paga. A segunda, em março, foi paga. A terceira, 16 de abril, não foi paga. O autor vai executar a terceira, que era de 16 de abril, e as demais vão antecipar. As outras também serão antecipadas, outras 7 serão antecipadas. E vai seguir a multa sobre todas. Beleza? Então, galera, é isso que acontece. Tá certo? Essa multa aí, a multa que pega. Vocês vejam que no cível, a multa é de 10%, 20%. O que é que eu acho da multa? Qual é o interesse da multa para o direito trabalhista? Porque é de 100%, Miguel. Porque se convencionou que o empregador ele tem que ter uma motivação para cumprir. Porque imagine você, se a multa fosse 10%, uma parcela dessa de R$1.000, o cara vai e não cumpre só para sacanear o empregado, para deixar o empregado a mercê. Então ele vai e não cumpre. Ao não cumprir, vai ter uma multazinha ínfima, não vai antecipar e acabou. Então vejam vocês que ele não vai se sentir estimulado. Por outro lado, o empregado ele tem a necessidade daquela verba que tem natureza alimentar. Ok, pessoal? Gente, falei sobre audiência de conciliação, falei sobre audiência de instrução. Falei com vocês que isso é certo, tem uma questão na prova sobre isso. Perguntei se tinha dúvida, vocês me disseram que não tinham nenhuma dúvida. E aí eu pergunto a vocês, tudo bem? Tudo certinho? Podemos encerrar a nossa aula? Miguel, já teve chamada? Não, vou fazer agora. Se, logicamente, o site da faculdade permitir. Vou tentar aqui fazer agora, porque quarta-feira, eu não ia mesmo segurar vocês mais 20 minutos para fazer uma chamada. O site ficou alterando, foi lá, vem cá, foi lá. Ixi. Vamos B. Processo de trabalho. Semestre. Dia 16 de abril. Eu acho que são 16, o cara. É. 16, a partir da 16 já reprova. É. Poxa. Tu ainda se preocupa. Iniciando a segunda unidade, misericórdia. Tá retado. Ana Beatriz. Pessoal, quem eu for chamando que tiver aí, dá o ok e pode sair, tá certo? E eu desejo desde já para vocês uma boa tarde, para quem for saindo. Uma boa tarde, viu? Ana Beatriz. André Luiz Lustosa. Eu estava aí. Daniel Pires. Daniel entrou agora? Daniel, beleza. Danilo Pereira. Beleza, Danilão. Davi Juan. Ou é David Juan? Presente, professor. Beleza, pai. Deise Natália. Fábio Eustáquio, desculpa, Eustáquio Ricardo. Eustáquio, não tá. Fábio tá aí. Flávia Rayane. Fábio tá aí. Não, André, eu já coloquei presente para você. Flávia Rayane.
Gabriel de Lima. Responde, Gabriel. A Gabriel tá aí, né? Ailton tá aí. Ítalo Ferraz. Tchau, professor. Até mais. Até logo, galera. Um abraço. Ítalo Ferraz. Não tá. Joel tava aí. José Rômulo. Joel, beleza. Juliana Reis. Presente. Beleza. Juliana. Karine Alves. Caroline Nogueira. Kathleen tá aí, né? Líbero tá aí também. Linux. Não tá. Lucas Lima. Maria Eduarda. Maria Eduarda tá aí. Tá. Beleza. Maria Eduarda, Maria Heloísa, Maria Vitória. Aqui. Maria também tá aí. Mariana Gomes. Presente. Novaes, Maria tá aí. Matheus Gomes. Tchau, gente. Matheus não tá. Paulo Vitor. Paulo Vitor é Vitor Silva, é? Não. Não, professor, não, outra pessoa. Não, nada a ver, né? Rafael de Souza Nogueira. Tô aqui. Beleza, Rafa. Shirley Amanda. A Shirley Amanda é Amanda Matias, né? Presente. Beleza. Sueli Maiane. Não gosto de Shirley. Desculpe, eu vou chamar só de Amanda. Eu pensei... Ó, Amanda, me perdoe. Eu tinha visto. Eu falei, rapaz, se ela não colocou, ela só bota Amanda porque ela não gosta do prenome dela, Shirley. Já tentou tirar, não? Professor, todos os meus professores julgam. O William me briga comigo direto, eu não colocar Shirley. Eu digo, William, eu não gosto, eu não vou colocar, vai ficar Amanda. Ele vai Rapaz, e muda. eu consegui tirar a minha tia. O nome dela era Neura Mara. Ela não gostava do Neura. Ela conseguiu tirar com 48, 50 anos de idade. Ela conseguiu tirar. Jaine Darla também não tá aí. Vitor Silva tá aí, né? Beleza, galera. Então, desejo a vocês um bom final de semana. Deus abençoe vocês. Tudo de melhor, viu? Muita paz e muita luz aí. Tudo de melhor. Um abraço.